Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou para a Turquia para se encontrar com o presidente Erdogan em uma tentativa de reviver os esforços de paz. Slava Ukraina! Em meio a esta tempestade diplomática, um jogador inesperado está mudando as regras do jogo, a Turquia. Enquanto aperta as mãos com Zelensky por uma paz justa, Ankara lançou simultaneamente uma estratégia de estrangulamento logístico silenciosa, mas devastadora, contra a Rússia no Mar Negro. Ambos os lados da moeda são sombrios para a Rússia. A aparente inaceitabilidade do acordo quadro para a Turquia e a Ucrânia, as ações russas no Mar Negro e a paranoia de Putin estão agora arrastando navios russos e a frota sombra para uma armadilha mortal. O pavio foi aceso em um palco aparentemente luxuoso, mas a explosão ocorreu muito mais fundo. Mais de 600 turistas russos esperaram por horas ao largo da costa de Galataport, no coração de Istambul, por permissão para ancorar seu navio de cruzeiro de luxo. No entanto, a entrada foi negada. Aquele grandioso navio de luxo foi forçado a mudar de rota para Sochi. Um sonho de 2 semanas no Egeu e no Mediterrâneo terminou em humilhação às portas de Istambul. Mas este bloqueio turístico não foi um capricho, foi uma operação de retaliação a sangue frio. Apenas 2 semanas antes, a balsa turca Hopak Sea Bridge foi mantida refém por 84 horas completas pelas autoridades russas na costa do porto de Sochi e foi negada a entrada no porto sob o pretexto de segurança. O governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, justificou isso citando a falta de preparação da infraestrutura do porto para aceitar tais embarcações. No entanto, a razão mais profunda que surgiu depois foram as restrições da Rússia, particularmente as inspeções de segurança submarina. Mergulhadores de segurança especiais russos realizaram uma inspeção subaquática, que durou mais de 8 horas, focando menos na busca do navio e mais na verificação da parte inferior do porto. Isso mostra o quão em pânico a Rússia está em relação aos drones marítimos da Ucrânia, mesmo em um centro de turismo e comércio como Sochi, em sua própria costa sul. A Rússia temia que este simples ferry Hopax pudesse ser usado como um cavalo de Troia para um ataque de drones. A Rússia atormentou um navio civil turco por causa de seus próprios medos e paranoias. A resposta da Turquia foi clara: se você não levar meu navio, eu não levarei o seu. Mas o verdadeiro ponto de virada não foi o turismo. No dia 17 de novembro, o navio-tanque de GNL, com bandeira turca Urinda, foi atingido por ataques de drones russos no porto de Ismail. Isso não foi um acidente. Foi um ataque direto à segurança da navegação comercial no Mar Negro. As vidas de 16 tripulantes turcos tornaram-se alvo de mísseis russos. Ao tentar destruir o corredor de grãos e comércio da Ucrânia, a Rússia cruzou a linha vermelha ao atingir um navio pertencente à Turquia, membro da OTAN. Ao atacar portos ucranianos como Ismail, a Rússia está, na verdade, ameaçando a única rota de escape comercial no Mar Negro. Os navios turcos são críticos para o delicado equilíbrio que permite à Rússia contornar sanções e acessar o mundo. Foi assim que a tensão entre Ankara e Moscou começou. O erro estratégico da Rússia foi este: eles pensaram que Ankara apenas emitiria uma nota diplomática. No entanto, a Turquia decidiu responder não no papel, mas no terreno, segurando a chave dos estreitos. As chamas em Ismail foram extintas, mas a raiva estratégica em Ankara transformou-se em um fogo que queimaria toda a logística russa no Mar Negro. O incidente Astoria Grande foi apenas um aperitivo. O verdadeiro filme está se desenrolando na tênue linha de vida que mantém a economia da Rússia à tona, a saber, a frota sombra. Este efeito dominó se espalha pelas águas do Mar Negro e atinge diretamente os cofres do Kremlin. Para contornar o teto de preço do petróleo e as sanções do Ocidente, a Rússia construiu uma enorme frota fantasma de petroleiros não segurados, não mantidos e envelhecidos. Esses petroleiros transportam milhões de barris de petróleo pelo Estreito de Bósforo para os mercados mundiais todos os dias. Esta é a principal artéria que financia a máquina de guerra de Putin, e esta artéria está sob o controle da Turquia. Agora considere, e se a Turquia, em resposta à postura hostil em Sochi e Ismail, combinar os poderes que lhe foram concedidos pela Convenção de Montreux com as disposições de segurança ambiental? E se Ankara aumentar as inspeções dos petroleiros sombrios russos ao nível máximo? Imagine cada petroleiro russo sendo retido por 48 horas, 72 horas na entrada do Bósforo, sob a justificativa de uma inspeção técnica. Esta é uma operação de estrangulamento logístico. Cada hora de atraso no Bósforo significa milhões de dólares em receita de petróleo perdida para a Rússia. Declarar a passagem de navios sem seguro como arriscada e mandá-los de volta é equivalente a cortar a aorta da economia russa. A mensagem para o povo russo é aterrorizante.
Por causa da guerra de Putin, não há mais um país seguro onde você possa passar férias, nem uma rota segura onde você possa vender petróleo. O muro da ilusão interna foi derrubado. Com sua intimidação burocrática desnecessária do ferry turco em Sochi, a Rússia pode ter assinado a sentença de morte para sua própria frota fantasma. Ankara agora tem a carta de reciprocidade perfeita para parar esses petroleiros. Começou com um navio de cruzeiro, mas está se transformando em um desastre econômico que terminará com os petroleiros sendo parados. Além desse caos logístico, a verdadeira revolução silenciosa, que mudou fundamentalmente as regras do jogo, estava ocorrendo nos bastidores. E por que a Turquia não tem medo de fazer isso? Porque uma revolução silenciosa ocorreu nos bastidores. A segurança energética e a parceria de GNL entre Washington e Ankara, que acelerou nos últimos meses, deram à Turquia a arma mais letal que pode usar contra Moscou, a independência. Durante anos, a ameaça de Putin de fechar a torneira mantinha as mãos de Ankara atadas. No entanto, acordos de GNL de longo prazo com os Estados Unidos quebraram essas algemas. A Turquia agora pode olhar Moscou nos olhos sem medo de congelar no inverno. Quanto ao plano de rendição de 28 pontos vazado de Washington e colocado diante de Zelensky, enquanto este plano visa enfraquecer a Ucrânia na mesa de negociações, a Turquia está criando uma realidade completamente diferente no terreno. Zelensky agora será uma nova carta na manga para a Turquia. A Rússia não é tão poderosa quanto você pensa. Eles nem conseguem respirar no Mar Negro. Seus petroleiros estão presos nos estreitos turcos. Sua logística está desmoronando. Não nos force a render porque a Rússia já está se afogando. Então, Ankara está apenas sentada à mesa como uma embaixadora de boa vontade neste processo? Absolutamente não. A Turquia possui uma enorme marreta geopolítica que altera fundamentalmente o equilíbrio no terreno. Embora o acordo de 28 artigos preveja que Kiev ceda território, abandone a OTAN e aceite em grande parte os termos da Rússia, Ankara está trazendo diplomacia honrosa para a mesa, não rendição, afirmando que a integridade territorial, incluindo a Crimeia, é fundamental e a solução deve ser buscada na mesa de Istambul como em 2022. E isso não é apenas uma proposta teórica. Por trás disso está um poder que detém o controle militar do Mar Negro, como Montreux. Como Zelensky também enfatizou, a Turquia é a única potência da OTAN naquela coalizão de voluntários que pode garantir a segurança marítima, limpar minas e imobilizar a marinha russa no tabuleiro de xadrez. Ankara está oferecendo às partes não uma ameaça como Trump, mas a alternativa de Istambul, o único mecanismo diplomático que funciona e que ambas as partes são obrigadas a usar, como comprovado no corredor de grãos. Na verdade, as raízes da crise entre a Rússia e a Turquia remontam a setembro. No dia 24 de setembro, foi realizada a 5ª cúpula da plataforma da Crimeia. Esta plataforma tornou-se a ferramenta diplomática mais estratégica da Ucrânia desde a anexação ilegal em 2014. Seu objetivo era desmantelar as tentativas da Rússia de legitimar seu controle de facto sobre a Crimeia aos olhos do direito internacional. Desta vez, no entanto, em vez das reações habituais, uma armadilha diplomática muito mais sofisticada havia sido montada. No centro dessa armadilha estava a aparição do ministro da Defesa turco Yaşar Gül no pódio. Isso não foi coincidência. Pela primeira vez em sua política de equilíbrio de longa data com a Rússia, a Turquia falou de forma tão clara e enfática. O discurso de Gül não foi apenas uma ênfase nos direitos dos tártaros da Crimeia, mas também um passo em direção à liderança desta plataforma, até mesmo uma entrega simbólica da bandeira. Para o Kremlin, isso foi tanto um choque histórico quanto estratégico. Para um país como a Turquia, que gerencia cuidadosamente suas relações diplomáticas, econômicas e militares com a Rússia, tomar tal posição foi um golpe fatal desferido no momento mais fraco de Moscou. Mas o verdadeiro golpe foi desferido não no palco, mas nos bastidores. No mesmo dia, a Declaração de Nova York, assinada por mais de 50 países, foi publicada. Este documento não era apenas uma declaração de uma posição unida contra a Rússia, mas também significava uma mudança revolucionária na estratégia de sanções do Ocidente. 3 mecanismos críticos destacaram-se na declaração. Primeiro, o aprofundamento das sanções. O alvo já não são apenas os oligarcas ao redor do Kremlin ou os bancos russos. O novo sistema tem como alvo facilitadores terceirizados que sustentam a economia paralela da Rússia. Empresas de fachada, operando em países como China, Índia e Emirados Árabes Unidos, frotas de petroleiros clandestinos e bancos especiais que contornam sanções são agora diretamente visados. Indo além das exclusões do SWIFT,
As novas medidas se concentram em parar a circulação de capital russo, mesmo por canais indiretos. À medida que a pressão aumenta sobre os centros offshore que transferem fundos, todos os canais alternativos que fornecem liquidez à Rússia estão sendo obstruídos. A segunda e talvez mais chocante manchete na declaração foi uma medida que visa diretamente a espinha dorsal econômica da Rússia, o apelo para bloquear navios russos de portos. Embora esta declaração pareça uma sanção técnica, na verdade formou a pedra angular da estratégia de estrangulamento logístico que está sendo perseguida no fronte diplomático. Isso ocorre porque esta medida visava não apenas as rotas dos navios, mas também a linha vital comercial da Rússia com o mundo exterior. O que isso significa? Significa que a frota mercante apoiada pelo Kremlin, que transporta grãos apreendidos à força do território ucraniano ou tenta exportar petróleo sancionado por mar sob o disfarce de navios civis, não poderá mais encontrar um porto seguro para atracar no Mediterrâneo, no Oceano Índico ou em portos da Ásia-Pacífico. Esses navios serão excluídos não apenas dos portos, mas também das companhias de seguros. Garantias para navios transportando suas cargas serão canceladas. Eles serão removidos da cadeia de transações financeiras. Um navio russo excomungado do Sistema Internacional de Seguros Marítimos efetivamente se torna um fantasma nos mares do mundo. Nenhum porto o aceitará. Nenhuma instituição financeira trabalhará com ele. Nenhuma cadeia de suprimentos global o incluirá no sistema. Isso significa que a chantagem de grãos e energia de Putin, que durou anos, está sendo retirada dele. E o impacto desse sufocamento não é apenas teórico. Na prática, toda a artéria logística da Rússia, que se estende do Mar de Azov ao Mar Negro e de lá para o Mediterrâneo, pode ser cortada. Um dos detalhes mais impressionantes aqui é que, ao estar entre os signatários desta declaração, a Turquia, como proprietária dos estreitos, potencialmente tornou essa ameaça 1000 vezes mais mortal. A Turquia, que tem o direito de regular a passagem de navios de guerra sob a Convenção de Montreux, agora ganhou a legitimidade para questionar a passagem de navios mercantes com aparência civil que entraram na zona cinzenta em conformidade com o consenso internacional. O terceiro e um dos efeitos mais duradouros da declaração foi o apelo para um corte mais profundo nas exportações de energia russas. Isso representava uma vontade coletiva de que não apenas gás natural e petróleo, mas todos os itens energéticos, incluindo GNL e urânio, não seriam mais bem-vindos nos mercados ocidentais. Junto com este artigo, foi exigido um embargo completo às importações contínuas de GNL russo pela Europa. Isso significava cortar as últimas fontes de dólares que financiam a máquina de guerra do Kremlin. De acordo com análises econômicas internacionais, essa medida poderia desencadear uma nova contração de 5 a 7% no PIB da Rússia. Falando em nome da Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a cúpula como histeria russófoba. No entanto, este foi o sinal mais claro de pânico, porque agora não havia apenas retórica, mas um quadro de sanções aplicável, coordenado e com múltiplos atores. E foi precisamente neste ponto que as palavras de Yashar Guler, no pódio da ONU, serviram como uma assinatura moral e militar neste documento de execução econômica e logística. A Turquia não estava mais apenas dizendo "a Crimeia pertence à Ucrânia", estava também declarando claramente "apoiamos quaisquer medidas militares, econômicas e diplomáticas tomadas para recuperar a Crimeia". Isso não era apenas um pesadelo diplomático para a Rússia, mas também geoestratégico. A posição clara de Ankara não apenas fortaleceu seus laços com a OTAN, mas também reforçou sua posição como uma ponte de confiança entre o Ocidente e o Oriente no eixo euroasiático. Além disso, isso não é novo. Em uma mensagem de vídeo enviada para outra reunião internacional, que ele participou em setembro de 2024, o presidente Erdogan disse: "O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional". O Kremlin reagiu de forma semelhante na época, com Peskov dizendo novamente que não concordavam. Mas Erdogan e Ankara não recuaram desde aquele dia, especialmente em um momento em que muitos países preferiram permanecer em silêncio e jogar pelo seguro. A postura da Turquia foi notada como uma posição notável no cenário internacional. Então, por que esse fogo diplomático aceso pela Turquia nas Nações Unidas é importante? As palavras de Güler não foram apenas uma declaração, mas uma ordem de lançamento que desencadeou uma série de desastres militares, logísticos e econômicos. Serviu como um escudo, proporcionando total legitimidade e proteção diplomática para as operações militares da Ucrânia na Crimeia. A Crimeia não é mais uma fortaleza, mas um cemitério. Nas semanas imediatamente após a cúpula da ONU, os ataques à presença militar russa na Crimeia atingiram níveis devastadores, tanto em qualidade quanto em quantidade. Atualmente, mais de 20% da frota russa do Mar Negro foi afundada ou sofreu danos graves.
Dados de OSINT de código aberto e imagens de satélite confirmaram que a Rússia retirou seus ativos aéreos mais valiosos, particularmente as aeronaves de caça-bombardeiros Su-34 de bases na Crimeia, e as moveu para áreas mais seguras no continente, como Krasnodar. Isso não é uma redistribuição tática, é uma retirada em pânico. Esta é uma admissão militar de que a Rússia não pode proteger a Crimeia do ar e perdeu efetivamente a península. A manobra diplomática de Güler legitimou esta execução militar. Esta manobra diplomática perturbou fundamentalmente o equilíbrio logístico no Mar Negro. Por meses, Putin vinha realizando uma chantagem com grãos, mantendo os preços globais dos alimentos como reféns. A Turquia estava desempenhando o papel de mediadora nessa equação. No entanto, no dia 24 de setembro, a Turquia tirou o chapéu de mediadora neutra e colocou o chapéu de aliada da Ucrânia. Este foi o momento em que a chantagem de grãos da Rússia desmoronou. Navios saindo dos portos ucranianos estavam agora sob a proteção tácita da marinha turca. Mais importante, a Carta de Montreal da Turquia deixou de ser um mecanismo de defesa e tornou-se uma arma ofensiva. A Rússia está presa no Mar Negro. Com sua frota em Sebastopol paralisada, os estreitos, sua única rota de saída, estão agora sob o controle absoluto de uma potência hostil. Isso significa que toda a logística comercial e militar da Rússia, que se estende até o Mediterrâneo e além, está por um fio. O custo deste nocaute diplomático não foi apenas militar. Lembra do projeto de hub de gás de Putin? Era um plano para contornar sanções e continuar a chantagem energética comercializando gás russo para a Europa via Turquia. Esta era a tábua de salvação econômica de Putin. Este discurso na ONU destruiu essa tábua de salvação. Por quê? Porque nenhum comprador europeu assinaria um novo acordo para gás russo através de uma Turquia que havia tomado uma posição tão clara contra a Rússia. Este movimento custou à Rússia pelo menos 5 bilhões de dólares em receita anual potencial. Putin não foi apenas humilhado na ONU, ele também perdeu bilhões de dólares. Portanto, o resultado é claro. À medida que a Turquia se torna o ator que determina o destino do Mar Negro, a Rússia se vê sitiada pela primeira vez, tanto no mar quanto na diplomacia e na economia. Isso não é apenas uma crise, mas uma das maiores derrotas estratégicas da era Putin. Até então, Moscou considerava o Mar Negro seu próprio lago e a Turquia um parceiro dócil dependente de energia. No entanto, o navio voltou ao largo da costa de Istambul, o petroleiro turco envolto em chamas e o acordo energético assinado com os Estados Unidos destruiu impiedosamente essa ilusão. Hoje, a Rússia não pode celebrar a vitória do plano de rendição que impôs à Ucrânia porque seus próprios navios, seu próprio petróleo e sua própria economia estão presos no Mar Negro. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.